Don't stop, turn it up. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, todos os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer, e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse assim: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Agora feche seus olhos, estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida nesta noite. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, vou falar hoje sobre a paternidade honrada, ou paternidade de respeito. A paternidade, ela parte de algo bem simples, ou de algo bem mais baixo, e vai até níveis mais excelentes. Essa é a paternidade. Quando você soube da notícia que você seria pai, eu não sei o que passou no seu coração, mas eu sei que alguma coisa surgiu dentro de você. Eu vou ser pai pela primeira vez. Todos vocês que levantaram as mãos, que são pais, já passaram por essa experiência. E possa ser que houve uma mensagem
que talvez possa ter te assustado no momento ou possa ser algo que muito te alegrou. E hoje você vê o seu filho. E talvez ele está pequeno, ou seus filhos hoje já estão grandes, ou seus filhos hoje já estão casados. De repente você faz uma análise de como foi a trajetória do seu filho ou como foi a sua trajetória como pai. E todos nós, pais, temos algo que nós desejamos para os nossos filhos. Nós desejamos que os nossos filhos se tornem pessoas de bem na sociedade. Nós desejamos que os nossos filhos se tornem pessoas honradas na sociedade. Nós desejamos que os nossos filhos sejam pessoas verdadeiras, honestas na sociedade. Nós nunca pensamos ao contrário. Embora nós, pais, falhemos em alguns momentos com nossos filhos, dentro da nossa casa, no contato com as mulheres, com as esposas, no contato com os filhos nós falhamos. Mas tudo que nós queremos é que os nossos filhos nos honrem enquanto eles estão crescendo. Porque qual é o pai que quer ver seu filho se rebelar contra ele? Qual é a mãe que quer ver seu filho se rebelar contra ela? Nenhum de nós queremos. Nenhum de nós queremos que os nossos filhos engrossem a voz para nós e queiram falar mais alto do que nós. Nós jamais gostaríamos disso. E se porventura já aconteceu algum episódio desse com você, eu sei que você ficou muito triste. Porque todos nós queremos ser honrados pelos nossos filhos. E portanto esse tema, ele vai balançar com nossas estruturas, porque tem algo muito interessante, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Quanto a minha parte como pai, como a parte dos nossos filhos. E a paternidade para ser honrada, e a paternidade para ser de respeito, ela tem essa mão dupla, tanto do pai, quanto do filho. Aí sim tem uma paternidade honrada, aí sim tem uma paternidade de respeito. E assim, os dois se tornam então como amigos, companheiros de lutas, companheiros de conversas, companheiros de muitas coisas boas. Porque na paternidade vai ter esses momentos altos e momentos baixos, momentos de tristeza, momentos de choro, mas vai haver momentos de muitas alegrias. Eu não sei se você, pai, já teve a experiência de ver o seu filho se formando, seja lá qual curso que ele fez, e você estava lá presente dele. Pá, meu filho se formou em ciências e biologia. Meu filho se formou em nutrição. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu suponho que seja uma das experiências mais gostosas que um pai tem a conquistar nessa vida. E se você ainda não teve essa experiência, eu gostaria que você nesta noite orasse pelo seu filho, para ele fazer uma faculdade ou um outro curso, e que você esteja lá no dia da formação dele, e que você esteja lá no dia da formatura dele, e você verá o quanto isso é bom, o quanto isso é importante. Mas, queridos irmãos, vamos para esse texto aqui. Davi, ele está próximo da sua partida porque está muito velho. Ele teria que ter um sucessor no trono de Davi. Ele teria que ser sucedido por um dos seus filhos, porque aqui a forma de governo é monarquia. Um filho sucede o pai. E aqui, queridos irmãos, Salomão alcançou esse favor, tanto de Deus quanto do seu pai, para reinar no lugar do seu pai. E Salomão foi o terceiro rei de Israel. E foi um dos reis mais brilhantes da história de Israel, o terceiro rei mais rico da história, na realidade, e o terceiro rei que foi o mais rico, na realidade, e que foi o rei mais sábio da história também, e que foi o rei que conquistou também inúmeros sucessos na vida. Davi deu vários conselhos para Salomão antes que ele partisse,
Mas os conselhos que Davi deu para o seu filho Salomão foram conselhos com tonalidade de ordem. Você já pensou naquele conselho que você dá para o seu filho, que não é simplesmente um conselho de voz firme, mas é um conselho para ser cumprido, é uma ordem que você dá para ele. Assim foi Davi que fez com seu filho Salomão. Salomão precisava ser, no pensamento de Davi, olhando para o capítulo 2, eu gostaria que você visse comigo no versículo 2. Olha só o que Davi falou para o seu filho: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto seja corajoso e seja homem. Essa é uma das frases mais marcantes que tem na Bíblia. Quando um pai diz para o filho: seja corajoso e seja homem. E eu sei que também muitos de nós, pais que têm filhos homens, talvez já disse isso para o seu filho: meu filho, seja homem. E essa expressão, ser homem, significa ser firme, ser constante, ser bruto. Não bruto na questão de ser estúpido, ser ignorante, mas ser alguém que de fato vai encarar a vida com muita responsabilidade. Então, ser homem, na realidade, é ser responsável. E eu vou falar algo, e eu falo com tristeza. Existem muitos seres humanos do sexo masculino que ainda não se tornaram homens. Isso é pesado, viu? Para quem é homem, isso é muito pesado. Por isso que eu estou falando com muita sensibilidade no meu coração. Porque ser homem é alcançar um certo nível de responsabilidade, uma maturidade, onde leva ele a ser responsável por todos os seus atos, tanto para filho, tanto quanto para a esposa, para os seus negócios, para o seu trabalho, para os seus colegas, para todas as direções. Então, ser homem em todos os seus aspectos e honrar todas as suas coisas está dentro do nível que Salomão, que Davi falou para Salomão: seja forte e seja homem. Por quê? Porque Davi está se despedindo do reinado e agora Salomão vai ter que reinar no lugar dele. Então ele precisava de fato de ser corajoso e ser muito homem e ser muito macho para de fato encarar todas as questões que viriam. Pensa numa liderança que deve ser encarada com muita garra. Uma liderança que você julga assim: de fato isso aí, camarada, precisa ser muito corajoso para enfrentar isso aí. Assim era Salomão, ele precisava dessa coragem e ser muito responsável para executar a liderança sobre Israel. Mas a segunda coisa aí, queridos irmãos, que nós podemos destacar, que Davi falou para o seu filho é ser obediente ao mandamento do Senhor. E tem duas coisas porque ele deveria ser obediente ao mandamento do Senhor. Só para relembrar você aí, está escrito no versículo 3 do capítulo 2 de 1 Reis. Diz assim: guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Esta seria a ordem de Davi para o seu filho Salomão. Aí ele vai falar por que ele deveria guardar os mandamentos de Deus. Ele diz assim no versículo 3 ainda, continuando: assim você será bem sucedido, e tudo que você fizer, e por onde quer que você for. Então, uma das coisas, queridos irmãos, para a gente prosperar e ser bem sucedido na vida, é obedecendo a Deus. Isso aqui é válido para qualquer ser humano, não é só para filhos não. Isso, queridos irmãos, é que tem que ser feito: prosperar servindo a Deus. Mas tem uma segunda informação que Davi passou para o seu filho:
para que não falte sucessor no trono dele, para que Deus honrasse a palavra que ele mesmo proferiu para Davi, que não faltaria sucessor no trono dele. Mas só não faltaria sucessor no trono de Davi, caso os filhos de Davi obedecessem a Deus. Agora, tem uma outra questão, no capítulo 2 de 1 Reis. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com a idade avançada. Queridos irmãos, aqui tem algo que nós precisamos aprender. Salomão estaria no lugar de Davi, só que existiu algumas pessoas no tempo de Davi que fizeram muito mal para Davi. Davi não matou nenhum deles, mas a justiça seria feita, e a justiça seria feita depois, no reinado do seu filho. E então, aquelas pessoas que fizeram mal para Davi, pagaram pelos seus atos no reinado de Salomão. Não que Salomão tenha matado, mas pagaram pelos seus atos. Então, é por isso que Salomão deveria ser muito corajoso para reinar. Mas eu gostaria que você fosse agora para o capítulo 3, e vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite sobre esse pedido que Salomão fez para Deus. Davi morreu, é claro, e Salomão começou a fazer tudo o que o seu pai mandou, e tudo ele fez e amou a Deus. Eu gostaria de ler o texto com vocês, capítulo 3 de 1 Reis, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Aqui está, irmão, um grande ensinamento para nós. Salomão amou a Deus e andou em todos os preceitos de Davi, seu pai. É muito interessante porque tem duas direções. Salomão, ele está andando e obedecendo a tudo o que seu pai mandou, e ao mesmo tempo, ele ama a Deus porque também o seu pai mandou, mas claro que agora esta obediência, ela parte unicamente do ser de Salomão para amar a Deus. Tem duas direções. Então eu honro meu pai que me deu um conselho, mas agora eu amo a Deus. Queridos irmãos, para nossa aplicação, Salomão seguiu o exemplo do seu pai. E nós, pais, também temos esta incumbência de amar a Deus, para que os nossos filhos vejam nós amando a Deus, para que eles também amem a Deus. Vou te contar um negócio. O povo saiu do Egito, o povo de Israel, e aquela primeira multidão que saiu do Egito amava o Senhor porque via os sinais de Deus. A segunda geração veio, ainda muitos honravam a Deus, amavam a Deus. Mas a terceira geração, que já está dentro da terra prometida, esqueceu os feitos de Deus que foram feitos no deserto. E portanto não começaram mais a amar a Deus, e portanto muita coisa ruim veio sobre a vida daqueles filhos. Sabe por quê? Porque os pais não ensinaram seus filhos a amarem a Deus. Esta é uma grande lição para nós pais. E eu não vou me retratar agora somente para os pais, mas vou me retratar para as mães também. Os nossos filhos, eles estão olhando como a gente ama a Deus. Os nossos filhos estão observando se de fato a gente honra a Deus. Os nossos filhos
e estão de olho nas nossas palavras. Os nossos filhos estão de olho nos nossos atos. E eles vão amar a Deus ou deixar de amar a Deus, ou se tornar profanos, mundanos, idólatras, se eles não virem nenhum exemplo de que há amor a Deus dentro das suas casas. Prestemos muita atenção, porque nós somos pais, e eu estou vendo que tem muitos pais jovens aqui como eu nesta noite, tanto mães como pais, porque nós não queremos que os nossos filhos sejam lançados nessa sociedade que é má e perversa e se tornarem pessoas rejeitadas pela sociedade. Nós não queremos isso, mas nós precisamos tomar uma postura ainda hoje de amar a Deus, para que os nossos filhos andem no caminho de Jesus, amem a Deus, amém? Então, queridos irmãos, olha só, foi amando a Deus e honrando as ordens do seu pai que Salomão seguiu de fato a piedade do pai e recebeu a visitação de Deus. Aqui nós aprendemos outra questão, uma coisa muito importante. É no meio da obediência que Deus visita as pessoas. Enquanto há desobediência, enquanto há maldade, enquanto há insubmissão aos pais, enquanto não há honra aos pais, sabe o que acontece? Deus não se mantém presente dentro daquela casa. E isso também eu falo com pesar no coração, que isso é pesado. Eu quero nesta noite provocar você a entender de uma vez por todas que você precisa ser um servo de Deus, que você precisa amar a Deus, que você precisa se converter ao Senhor, para amar a Deus, para levar os seus filhos a respeitarem a Deus e respeitarem vocês também. É isso, queridos irmãos. Deus, ele só vai fazer uma visitação no seu filho, na sua casa, quando tiver obediência a Deus, quando tiver honra aos pais. Os pais precisam honrar a Deus e os filhos honrarão os pais. Amém? É isso, queridos irmãos. Os seus filhos estão vendo tudo que você está fazendo. Não se iluda, os seus filhos estão vendo. E eu vou falar o que eu falei de manhã. Há personalidades e personalidade de pessoas. O meu filho tem uma personalidade. Ele pode acatar coisas e rejeitar as coisas erradas mais facilmente. Mas possa ser que o seu filho não, ele veja a coisa e faça coisa e guarde coisa diferente do meu filho. Talvez ele possa prender o seu coração e querer fazer exatamente o que o seu pai faz e a sua mãe faz. Há personalidades e personalidades. Não se iluda também. Filhos são diferentes de filhos. O seu filho não é igual ao meu. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado. Você fala assim: não, mas o meu pai bebia. Não, mas a minha mãe fumava. Mas o meu pai ia para festa. Mas o meu pai fazia isso e aquilo. E olha que eu sou um crente hoje. Mas eu não sei por onde você passou até chegar aqui como cristão. É muito melhor que os nossos filhos não experimentem nenhuma cerveja. É muito melhor que nossos filhos não experimentem nenhum cigarro. É muito melhor que nossos filhos não pisem nenhuma festa mundana. É muito melhor. Ou você quer que seus filhos façam essas coisas? Quem é o pai que quer que seus filhos experimentem essas coisas? Quem é? Mas nós estamos dando um mau exemplo, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, queridos irmãos. Deixe que Deus visite seu filho, mas que ele honre a você e você honre a Deus. Deus se revela onde tem obediência. Agora, queridos irmãos, quando Deus diz assim para Salomão: pede o que tu quer que eu vou te dar. Olha só, Salomão pensou um negócio assim: olha, já que o Senhor foi muito bondoso com meu pai, Salomão está lembrando do pai dele. Como Davi foi diante de Deus, como ele honrava a Deus, como ele respeitava a Deus.
já que o Senhor foi bondoso com o meu pai, já que o Senhor fez isso no reinado dele, e eu vi o meu pai andar assim diante do Senhor, quer ver? Vamos ler, irmãos, vamos ler. Olha só, versículo 6, só para não ficar eu falando aqui, mas está escrito na palavra de Deus. Olha que Salomão falou no versículo 6, o Senhor foi muito bondoso com o teu servo Davi, o meu pai. Olha só, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. 3 coisas, né? Ele foi fiel, ele foi justo e ele foi reto de coração diante de Deus. Percebe aqui que depois da morte de Davi, Salomão tem em mente tudo o que o seu pai viveu diante da presença de Deus. Percebe que tem uma pessoa, um ser humano que está sendo criado, que está sendo ordenado aos seus pés, que está sendo educado aos seus pés, e está vendo você, o seu comportamento. Salomão foi esse homem. Ele viu tudo que Deus fez na vida do seu pai, mas ele viu o que Davi fez diante de Deus também. E portanto, segue o texto dizendo que Davi foi uma base para Salomão. Está escrito na sua palavra: mantiveste com ele esta grande bondade, ainda no versículo 6, e lhe deste um filho. Ele está se referindo a ele mesmo, que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Salomão era jovem, por isso que ele fala, não passo de uma criança. Aqui, o que nós aprendemos também com Salomão? Salomão tem em mente tudo que foi Davi, o seu pai, diante de Deus. Mas Salomão chega diante de um limite, há um limite na frente dele. Ele fala assim: o meu pai pode ter sido o cara, o meu pai pode ter sido o camarada mais brilhante, o meu pai pode ter sido o pastorzão, o meu pai foi aquele homem guerreiro, valente, cheio do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que Davi era cheio do Espírito de Deus, valente, guerreiro. Mas Salomão pensa: meu pai foi tudo isso, reinava, mas eu agora que subi ao trono, não estou sabendo de nada como reinar. Eu sou como uma criança, eu preciso de algo. Então ele pensou: então eu já sei o que eu vou pedir. Eu vou pedir coração sábio, eu vou pedir discernimento para reinar. Sabe por quê? Isso é paternidade honrada. Ele está honrando seu pai. Ele honra o seu pai quando faz um pedido mais brilhante da história, que não é um pedido fútil, que não é riqueza, que não é morte dos seus inimigos, que não é nada dessas coisas. Ele vai pedir algo da onde ele tem uma base, e a base dele é o pai dele, de fidelidade, de honra a Deus, e portanto, agora ele pede a Deus o que de fato ele precisava, e que o seu pai tinha para governar, para dominar, e ele pede sabedoria. Eu quero provocar agora a sua mente mais uma vez. Será que os seus filhos, eles seguem coisas hoje, ou eles decidem coisas hoje, que é baseado no teu caráter de algo bom? Ou será que seus filhos estão seguindo coisas erradas, porque eles viram o seu caráter que é ruim, que precisa ainda de conserto? Será que seus filhos estão tomando decisões baseadas naquilo que eles aprenderam de bom com seus pais? Isso é para provocar a todos nós nesta noite, e que se a gente ainda está falho nessa parte como pais, hoje é noite de conserto, viu? Não saia daqui sem se consertar com o Senhor, e não achem que é só o pastor Denilson está falando aqui.
Encare como Deus falando ao seu coração. Palavra de Deus ao seu coração. Os filhos estão vendo a bondade de Deus sobre os pais. O pai era fiel, o pai era justo, era sincero de coração. Os filhos veem como andam os pais diante de Deus. Seu pai foi rei por providência divina, ele também agora era rei por providência divina. Os filhos veem a graça de Deus na vida dos pais. Os filhos sabem exatamente quando a família é uma família de bem. Os filhos sabem quando a família está desestruturada ou não. Os filhos sabem, os filhos sentem, os filhos comentam com os colegas. Às vezes não comentam com o pai, não comentam com a mãe, mas comentam com os meninos lá no colégio. Comenta com a tia da IBD, não é nem tia, a irmã da IBD. Comenta às vezes com o pastor. Os filhos comentam, porque eles sabem que o negócio está ruim dentro de casa. Mas Deus, Ele nos dá uma direção nesta noite. E a gente tomar a providência de que nós precisamos consertar o máximo de rapidez dentro da nossa casa. Deus quer que nós consertemos a nossa casa. Deus quer providenciar você, pai, e você, mãe, para seguir junto com seu filho no caminho certo. Salomão não queria ser diferente do seu pai, mas ele precisava ser um rei à altura. Ele precisava ter a sabedoria para reinar. Ele era limitado, mas ele precisava do discernimento entre o certo e o errado, a sabedoria das relações entre as pessoas, nos negócios, nas tomadas de decisões. Será que os nossos filhos estão sabendo discernir entre o que é certo e errado, baseado naquilo que eles veem em nós? Porque o nosso filho pode chamar um palavrão, né? Mas ele pode ter o discernimento dentro dele, de dizer assim, isso está errado. Eu nunca vi meu pai chamar, eu nunca vi a minha mãe chamar. E se você, pai, vê o seu filho chamar um palavrão, chame a atenção dele naquela mesma hora e diga para ele não falar mais. E se vier alguém dentro da sua casa falar palavrão também, chame a atenção da pessoa também na mesma hora, diga para não falar. O seu filho, ele pode até querer bater em alguém lá na rua, mas eu sei que ele vai pesar no coração depois, se ele fez certo ou errado. Ou então antes dele fazer o ato, ele vai pensar se o pai dele ou a mãe dele vai gostar ou não. Por quê? Porque ele está tendo um princípio, ele está tendo um norte dentro da sua casa, ele está sabendo discernir o que é certo e o que é errado, baseado no que os seus pais ditam dentro da sua casa. Mas o contrário é verdade, irmãos. Os filhos estão tomando uma cachaçinha aos 12 anos, 13 anos, porque talvez viram seus pais. Os filhos estão fumando um negocinho ali, escondidinho, porque talvez descobriram que seus pais fizeram. Entendeu? Isso é muito ruim, isso é muito frustrante para nós pais. Que o Senhor tenha misericórdia de todos os pais desta cidade. E nós vamos orar por todos os filhos dessa cidade. Vamos orar por todos aqueles que estão vivendo cenários tristes, sombrios. Queridos irmãos, Jesus partiu, para finalizar nossa pregação nesta noite. Jesus partiu para o céu e deixou ordens. Os seus discípulos seguiram. Os seus discípulos fizeram. Aconteceu como Salomão. Amaram ao Senhor. Honraram a Jesus Cristo como seu Pai Celestial. E assim foram tremendamente abençoados. Qual é o filho, qual é a filha que serve a Deus com sinceridade, se não é uma pessoa de bem na sociedade? Queira o seu filho na presença de Deus. Faça tudo para eles estarem numa igreja. Existem pais que não querem que os filhos vão para a igreja. Eu não sei porquê, não sei por qual razão. Porque na igreja, aqui eles não vão encontrar briga, aqui eles não vão encontrar discussão, aqui eles não vão ver ninguém xingando palavrão, aqui eles não vão ver ninguém bebendo, ninguém fazendo nada dessas coisas. Por que os pais às vezes querem impedir dos filhos de ir para uma igreja?
Na sociedade está cheio de pais assim. Quando eles sabem que o filho se converteu, para eles parece que acabou a coisa. Morreu, parece que morreu o filho. E morreu mesmo, morreu para o mundo. Mas vive para Deus, para a glória de Deus. Queridos irmãos, é na presença de Jesus que nós vamos recuperar a nossa paternidade. Vocês que são pais aqui, ó, vocês vão recuperar a paternidade de vocês na presença de Jesus. Vocês vão educar os filhos de vocês na presença de Jesus. Eles vão ver vocês crescendo na presença de Jesus e eles vão crescer também. Eles vão querer orar, eles vão querer estar na igreja, eles vão querer um dia ser pastor, ser cantor. Um dia você vai se alegrar muito em estar na presença de Deus. Eu fico muito feliz ao ver tantas crianças aqui que cantaram para os pais, mas estão na presença de Jesus. E todo dia eu oro por essas crianças crescerem no caminho de Jesus. Não há um caminho melhor, queridos irmãos. Então nesta noite, você que ouviu a palavra de Deus, grave isso na sua mente. Eu quero que você se torne um cristão, mas um cristão de fato de fé, de coragem, homem de responsabilidade, que vai honrar a sua esposa, que vai honrar o seu filho, que vai honrar o compromisso de ser cristão até o fim. Mas pensa você que lá na frente você vai ter um galardão, uma bênção, um privilégio de ver o seu filho trilhar no caminho do Senhor. Aí você pensa assim: ah, não, mas tem muitos pais aí, muitos filhos aí que estão no mundo, estão bebendo, estão fumando, e muitos até são filhos de pastores. Não importa, gente. A palavra de Deus tem uma promessa. Educa a criança no caminho que deve andar, e quando vier ser velho não se desviará dele. Crê nessa promessa. Deixa os outros estar acontecendo, deixa lá, segue a Jesus Cristo. Crê nessa promessa que o seu filho vai ser sim servo de Deus. Crê que a sua filha vai ser serva de Deus. Crê nessa promessa. Não veja o negativo como se fosse a verdade. Não, a verdade é que os nossos filhos vão seguir nos caminhos de Deus, vão ser cristãos de bem na sociedade. Eu creio nessa promessa. Creia nisso também. Quem crê nessa promessa, se coloque de pé, para que nós possamos invocar o nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar pelos pais desta cidade, pelos pais deste bairro, pelos pais que estão espalhados nesse nosso Brasil aí. Mais uma vez,